começou outubro, um dos meus meses favoritos no ano inteiro. E com ele eu vou começar a fazer a decoração de Halloween da minha casa e, claro, eu vou te mostrar tudo. Quem sabe eu não te inspiro a fazer a sua própria decoração do Halloween também. Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esses enfeites de abóbora e de chapéu de bruxa. Vamos lá? Bom, eu comecei fazendo as abóboras. Para isso eu escolhi um pano laranja, mais especificamente foi um algodão, daquele tipo tricoline. Aí eu dobrei ele no meio e fiz marcações de quadrados de 14 por 14 centímetros. Aí eu fiz um corte na lateral dessa marcação, formando uma faixa bem longa com todos os meus quadrados. E eu levei essa faixa longa de tecido para a máquina de costura para passar uma costura reta nos dois lados dessa faixa. Aí depois que as laterais estavam costuradas, eu fui e cortei os quadradinhos. Aí, para cada um desses quadradinhos, eu fiz um alinhavo em uma das bordas para poder fazer o fundo da abóbora. Para isso, eu coloquei uma linha laranja na agulha e para fazer o alinhavo é bem simples. Você vai passar a agulha fazendo zigue-zagues pelo tecido. Aí, quando eu terminei de percorrer todo o tecido com a agulha, eu peguei a linha e fiz umas voltas no tecido para ficar bem firme. Para dar o nó, eu só passei a agulha de novo e a hora que você tá puxando a agulha com a linha forma uma argolinha. Então, para dar o nó, basta passar a agulha no meio dessa argola antes de você terminar de puxar toda a linha. Isso vai dar um nó final na costura. Eu sempre repito esse nó pelo menos umas 2, 3 vezes para ficar bem firme. Aí eu fiz esse processo com todos os meus quadradinhos e aí é só virar do avesso que ele vai formar esses pequenos saquinhos. Foi então que eu comecei a encher esses saquinhos com uma espuma acrílica que você encontra em lojas de artesanato. Aí eu voltei com a agulha e com a linha laranja para fazer um alinhavo no topo desses saquinhos e poder fechar a minha abóbora. Aí é a mesma lógica, eu vou colocando a agulha em zigue-zague pelo tecido e fui puxando para começar a fechar a abóbora. Depois de percorrer toda a borda do saquinho, eu comecei a passar a agulha, segurando bem a linha para não abrir, não desfazer o alinhavo. Depois foi só finalizar fazendo nó para não abrir essa costura. Para dar o formato de abóbora, eu usei uma linha de novelo, que é uma linha mais firme e grossa do que uma linha de costura normal. E também de um tom um pouco mais escuro do que a linha laranja que eu costurei a abóbora. Isso porque uma tonalidade mais escura dá a ideia de sombra, que é o que se forma ali no vão de cada gominha da abóbora. Aí eu peguei uma agulha com um buraquinho um pouquinho mais grosso para poder passar essa linha de novelo e coloquei uma grande quantidade de linha e fiz um nozinho final ali na linha. Aí eu passei essa agulha entre a abóbora e comecei a usar essa linha para apertar a abóbora e dar a sensação dos gominhos.
passava por um pedacinho de tecido só para segurar bem aquele aperto que eu tinha feito. E aí usava a linha para apertar em outro sentido. No total, eu apertei a abóbora em 4 sentidos. Depois de apertar todos os lados de novo, eu passava a agulha pelo tecido, só para a linha se firmar um pouco mais, e terminei dando alguns nós de segurança. Aí eu repeti o processo com todas as outras minhas abóboras. Para fazer o cabinho da abóbora, eu cortei um palito de churrasco em pequenos pedacinhos com uma tesoura mesmo, e eu envolvi eles com um rami, que é esse tipo de corda rústica. Para isso eu fui passando um pouquinho de cola quente e enrolando o rami. E no final eu deixei uma boa sobra de fio, porque a minha ideia é pendurar essas abóboras. Mas se você quiser fazer só para deixar de enfeite em cima de algum lugar, você não precisa deixar esse fio de sobra. E depois de terminar todos esses palitinhos, eu fui com um pouquinho de cola quente, colocando ali no meio e colando o cabinho em cada uma das abóboras. E é isso, as minhas abóboras já estavam prontas. Para fazer o chapéu de bruxa, eu comecei marcando num papel um quadrado de 10 por 10 centímetros. Aí eu recortei esse quadrado de papel e fui dobrando ele até começar a dar essa forma de cone. Aí eu coloquei alguns pedaços de fita crepe só para segurar o cone no formato que eu queria. E com uma tesoura eu fui tirando essas bordas extras para deixar a base bem redonda e retinha. Aí eu precisava fazer o molde da base do chapéu, só que para isso eu percebi que a folha sulfite estava muito mole, então eu resolvi já abrir esse cone e já medir ele num papel um pouquinho mais durinho, para ficar mais fácil de encontrar a medida da base do chapéu. Aí eu montei o cone de novo e circulei ali o cone para achar a base desse chapéu. Aí eu usei uma tampinha ali para chegar numa circunferência que seria o final da aba do chapéu da bruxa. Aí eu recortei o molde e também tirei o meio dele. Com essas duas partes dos moldes, eu fui pro tecido. Eu usei um feltro preto, mas eu acho que outros tecidos também dariam certo. Para marcar os moldes no tecido, eu usei um giz branco, já que o tecido é preto, então uma lapiseira não apareceria. Aí depois eu só terminei de recortar os moldes. E para montar os chapéus, eu usei cola quente. Antes de te mostrar como é que foi esse processo, eu queria te contar uma coisa muito importante. Eu me arrependi profundamente de ter decidido fazer esse chapéu de bruxa com cola quente. Eu já tinha feito esse chapéu de bruxa em anos anteriores pro Halloween, só que eu tinha costurado eles à mão, o que dá um pouco mais de trabalho e demora mais também. Como eu tava com um pouco de pressa e queria fazer tudo meio rápido, eu resolvi fazer com cola quente. Mas aí eu lembrei que eu odeio cola quente. Sério, eu não tenho nenhuma habilidade para lidar com cola quente. Ela gruda na minha mão, me queima, eu não consigo controlar nada, isso me irrita muito. Então se você for uma pessoa como eu, que não tem habilidade usando cola quente, eu recomendo que você procure outras alternativas. Talvez costurar à mão ou usar colas diferentes, como o silicone frio e a cola universal. Eu acho que são opções melhores aí que não vão te queimar o tempo todo. Mas se você tiver experiência com cola quente, então manda ver, porque eu acho que vai ser mais rápido e você não vai passar todo o estresse como eu passei. Bom, aqui eu comecei a minha jornada de tentar colar esses cones com a cola quente. Foi um processo bem difícil, eu me queimei bastante. Eu cheguei a ficar com bolha na mão de tanto que eu queimei meu dedo. Mas enfim, consegui passar por isso. O chapéu de bruxa, assim como a abóbora, eu também vou pendurar.
Foi por isso que eu peguei um cordão de cetim preto e uma agulha de tapeçaria, porque ela tem um buraco bem grande, então cabe esse cordão de cetim. Fiz um nozinho no final do cordão e passei ele pela ponta do chapéu. Eu acabei enchendo os cones com espuma acrílica, mas depois que eu percebi que era melhor tirar eles para colar a base, então cola a base primeiro. Para colar a base, eu comecei tirando parte do miolo da base sem chegar até o limite da borda interna. Isso porque eu usei essa sobrinha ali entre o meio e a borda interna para fazer pequenos recortes ao longo de toda essa borda interna. E aí eu usei esses recortes para colar dentro de cada cone. Então eu fui passando cola quente e colando a aba do chapéu através desses recortes na parte interna do cone. E conforme eu fui colando as abas, eu fui colocando espuma dentro de cada chapéuzinho. Eu usei o molde para cortar novos pedaços de tecido, mais ou menos do tamanho dessa borda interna da base do chapéu, para poder colar e tampar o enchimento. Para dar um efeito a mais no meu chapéu, eu usei esse tule preto com um brilho, mas você poderia colocar um tule de qualquer cor, laranja, roxo, outras opções com brilho também são bem bruxescas. Eu queria que essa base do chapéu fosse bem fofinha, com várias camadas de tecido. Para isso eu dobrei o tule em várias camadas e recortei o tecido num círculo um pouco maior do que a base do chapéu. Aí eu fui colocando cola quente e colando todas essas camadas de tecido e fui tentando fazer umas rugas com o tecido, colando ele um pouco dobrado para que fizesse esse volume. Eu acho que provavelmente tem um jeito mais fácil de fazer esse volume com o tule, mas essa altura do campeonato eu já estava tão cansada e tão queimada com a cola quente que eu acabei só colando de qualquer jeito e tava ótimo. Aí pra finalizar, eu usei um cordão do tipo São José prateado. Eu basicamente cortei um pedaço ali que desse a volta no chapéu e amarrei fazendo um lacinho. Bom, esse foi o meu resultado final. Eu amei muito as minhas abóboras e meu chapéu de bruxa. Apesar de que, claro, por causa da cola quente, o chapéu de bruxa foi feito na base do ódio. Mas eu acho que é legal compartilhar isso também, porque quando eu comecei a fazer arte e artesanato, eu tinha na minha cabeça uma imagem de que eu ia fazer essas coisas e eu tô sempre em paz e tranquila e feliz. Enquanto que, na verdade, a gente sente também alegria e amor e paz. Mas a verdade é que sente muitos outros sentimentos. A gente sente raiva, medo, frustração, se sente desafiado. Fazer manualmente qualquer coisa é sempre um turbilhão de emoções. E isso é bom porque nos faz nos sentir vivos. E o mais legal é que quando você termina e olha para aquilo e diz: caramba, fui eu que fiz com as minhas próprias mãos, isso tem um gostinho de que valeu a pena. Bom, agora que os meus enfeites estão prontos, eu vou usar eles para criar uma árvore de Halloween. E eu vou postar o resultado num próximo vídeo, então fica ligado nas minhas redes e aqui no meu YouTube para você ficar por dentro da novidade. Eu espero que esse vídeo tenha te animado a tentar fazer alguma decoração para sua casa com as suas próprias mãos. Se você tiver alguma dúvida sobre o meu processo, quiser conversar sobre alguma coisa ou fizer a sua decoração, não esqueça de me marcar lá no Instagram que eu vou adorar ver. Até o próximo projeto criativo!